quando o meu pai ia viajar para a cidade, para Aimoré, a gente chamava ir para a rua, né? E eu encomendei num canivete. Então eu era pequenininho, e meu pai foi, voltou no outro dia. Quando chegou no outro dia com o meu canivete, olha que felicidade. E a partir daí eu acho que eu nunca deixei de ter um canivete. O canivete é um grande companheiro de viagem, inclusive é a definição de mineiro, né? Mineiro é todo aquele que tem um canivete que nasceu perto de um lugar. É bem meu caso. Eu falo que eu nasci em Aimorés, mas na realidade eu nasci num distrito de Aimorés chamado Conceição do Capim, no interior de Minas Gerais. Pequenininha, essa alça, hein, menino? Eu adoro fotografar. Eu adoro ter uma máquina no meu olho, adoro a dinâmica que cria dentro do meu quadro da fotografia, adoro encontrar soluções para a luz, encontrar soluções para a composição, organizar todas as variáveis que entram dentro do meu quadro fotográfico. Nesse momento, eu passo a viver de uma maneira muito forte a fotografia. E passo a ter um prazer muito grande com toda a dinâmica criada pela câmera fotográfica. Essa coisa do pai ser fotógrafo não tinha nada assim, de especial, né? Que fotografia para criança é uma profissão como as outras, o que é, na verdade, né? Até que um dia, um professor, que era um professor que eu admirava muito, veio falar comigo, já era grande, ia ter uns 12 ou 13 anos. E aí o cara chega para mim, conversa, eu sabia que ele gostava de fotografia, e falei, olha, o meu pai tem uma foto que apareceu no Libération. O pessoal disse, que bom. Eu falei, não, mas é uma foto que apareceu no Libération, tá na capa do Libération. O cara tá na capa do Libération, mas peraí, qual é o nome do teu pai? Pô, é o Sebastião Salgado. Falou, o quê? O grande Salgado é teu pai? Foi aí que eu realizei que o Tião tava bombando, né? Hoje tá um frio do cão, tá fazendo 5 graus abaixo de zero. Jura? O chato é o vento, né? Esse vento pega, que tá esfriando todo mundo aqui hoje. Oi, tchau. Opa, valeu. Como é que você tá, Jaque? Tudo legal? Tudo ótimo. Você também? Beleza. Onde você quer? Vamos lá? Ó, sempre um pouco de luz. Aqui, né? Aqui, tem essa sala aqui. Vê uma dessa sala aí que não tem recuo, talvez, pra câmera. Mais uma pintura do Rodrigo. Aqui são fotos de um senhor que foi meu amigo, que eu gostei demais dele, um fotógrafo russo, chamado Dmitry Balterman. Dmitry talvez tenha sido o fotógrafo mais importante da Segunda Guerra Mundial. Ele foi fotógrafo do Exército Vermelho, e aqui são 2 fotografias que ele me deu, da Batalha de Moscou. Os alemães chegaram na periferia de Moscou. A linha de defesa dos alemães, dos russos contra os alemães, seria dentro de Moscou hoje. Algumas fotografias de fotógrafos antigos latino-americanos. Essas 2 fotografias do Martin Chambe, algumas fotografias do Manuel Álvares Bravo e uma fotografia da Tina Modotti. A gente tem 35 fotografias da Tina Modotti, que a gente também faz parte dessa coleção que veio do México. Para começar a fotografia, em Londres, a gente passava o nosso fim de semana visitando exposições. E muita exposição de pintura. Eu gostava demais, gosto ainda hoje demais dos pintores tradicionais holandeses, né? E eu gostava muito da escola holandesa de pintura, das luzes da escola holandesa. E na realidade, se a gente olha bem os pintores da escola holandesa, eles têm um contorno de luz fabuloso, eles têm um efeito de luz de trás muito interessante.
eu tenho a impressão que me influenciou muito na maneira que desenvolveram a luz, e uma luz que coincidia muito com a luz que eu vi quando era criança, lá no Vale do Rio Doce. Não é? Nós tínhamos luz forte, e o fato de eu ser muito branquinho, eu saía no sol, tinha que sair de chapéu, senão o meu nariz queimava e feria. Então a gente estava sempre meio na sombra. Então tudo que a gente olhava era da sombra para a luz. Então eu acho isso desenvolveu uma parte da minha fotografia que é interessante, esse domínio da luz contra a luz. E quase toda a minha fotografia é feita contra a luz. Queria ligar para você ver a outra foto do Martin Chang, que coisa linda. Opa, estou com um pé sujíssimo aqui, nós vamos ter que dar uma limpadinha nele. Porque senão vai sujar a casa inteirinha. Será lá? Deixa eu pegar aqui. Esse é o banco. Peraí, eu vou pegar um pano, vou botar aqui e todo mundo passa o pé em cima. Pronto, assim fica democrático. Lené, tá bem agasalhadinho? Tá, né? Sim, senhor, chefe. Chefe, é. Que ontem você sentiu frio. Pois é, por isso que hoje eu posso dormir melhor. Você quer que eu amarre pra você na frente? Tá. Ontem eu senti frio. A pilha tá na minha bolsa. Lené, e Ó, daqui a gente, pouco... tchau, hein? Tchau. Daqui a pouco a gente se vê. Tá. Aqui direitinho. Esse buraquinho, você tá com buraquinho. E o início da minha vida foi numa fazenda, e depois, em 1948, quando eu tinha 4 anos de idade, nós mudamos para a cidade, mudamos para a rua. Porque eu tenho 7 irmãs, e as minhas irmãs tinham que ir para a escola. Eu fiz escola primária, início da escola secundária em Emoresta, e fui para Vitória depois, em 1960, para fazer o que a gente chamava na época o curso científico, que era a segunda parte da escola secundária. Então, para mim foi muito interessante eu sair de uma pequena cidade e ir para uma cidade bem maior, apesar de que Vitória é uma cidade relativamente pequena nos moldes de hoje, mas já era uma cidade de 120 mil habitantes e já tinha tudo, uma cidade grande, tinha sinal de tráfego que eu conheci pela primeira vez, tinha telefone que eu conheci pela primeira vez. Então são essas coisas da vida moderna que foi chegando para mim também, que eu fui conhecendo. Fiz a faculdade em Vitória, aí quando eu conheci a Lélia, eu entrei no primeiro ano da faculdade, em 1964, eu conheci a Lélia, a minha esposa de toda a minha vida. Nós começamos em 64, casamos em 67, e no início de 68, mês de janeiro de 68, nós mudamos para São Paulo, onde eu fui fazer um mestrado em economia, e logo depois, em 69, nós viemos para a França. Nós chegamos aqui no mês de agosto, ainda era uma época de muita luz, foi o início, a descoberta, nós adoramos chegar em Paris, Paris que a gente já conhecia como a linha da mão, porque a minha geração no Brasil, a gente estudou 7 anos de francês, né? A gente aprendia todos os clássicos franceses na escola secundária, e eu trabalhei na Aliança Francesa. Em cima da minha mesa eu tinha um mapa de Paris, então eu conhecia todas as ruas de Paris. Que é a história do chá, né? Vai, conta aí pra mim essa história, eu adoro essa história. Que história é essa? A minha mãe era esoterista. A minha mãe tinha um pensamento positivo fantástico, sabe? Então, ela foi em Belo Horizonte, no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento de Belo Horizonte, e passaram para ela um chá de abrir caminho. Ela tinha que me lavar com esse chá, que ela queria esse chá para mim, porque ela tinha uma preocupação, único filho homem. Então, um dia ela me agarrou de força, falou, me deu um banho com esse chá de abrir caminho. Pronto, ela ficou satisfeitíssima, ela estava com você despreocupada. Aí agora minha mãe já estava velhinha, um dia ela falou com a minha irmã, com a Penha, pois é, Penha, eu tenho um problema de consciência muito sério. Eu forcei o Tiãozinho a tomar aquele banho de chá de abrir caminho
abriu o caminho demais. Ele foi embora e nunca mais voltou. Eu achei essa história linda. Né? Abriu tanto caminho. Ele estava perdendo um pouquinho a cabeça. Arquitetonicamente, este edifício de pedra e vidro é um equilíbrio. Quando cheguei em Paris, não foi uma grande surpresa, foi um prazer. Mas logo aquele prazer foi se transformando em falta do Brasil. Falta da família, falta daquela luz do Brasil que foi apertando o inverno, foi chegando. E quando chegou dezembro, o dia terminava às 3h30 da tarde e começava às 9h30 da manhã, sem luz, um frio, difícil. No primeiro ano nós não tínhamos bolsa de estudo, nós tivemos que trabalhar, fazer trabalhinhos para conseguir sobreviver, né, com a quantidade mínima de recursos. Uma repressão brutal no Brasil, que aí a repressão nesse momento estava difícil. A possibilidade da gente voltar ao Brasil era muito pequena, muito pequena. A gente sabia que ia reduzindo cada vez mais, porque da atividade política da gente na França ligado às pessoas que chegavam torturadas aqui. Então, a gente fez uma opção e foi, olha, foram momentos muito difíceis da nossa vida. Eu preparei a base de uma tese para um doutoramento em economia. Não defendi a tese, porque não sou doutor em economia, mas fiz toda a parte teórica do curso. E logo depois, em 1971, eu fui trabalhar em Londres, na Organização Internacional do Café, porque eu era um jovem economista mais responsável de investimentos da Organização Internacional do Café em 3 países da África, que era o ex-Congo belga, o Zaire, Ruanda e Burundi. Então, fazendo viagens nessa região, eu levava uma máquina fotográfica, porque eu descobri a fotografia aqui em Paris em 1970. A Lélia comprou uma câmera para fazer fotografia de arquitetura. E eu descobri pela primeira vez a fotografia. Eu que fiz. Nós morávamos em Londres. Estava começando fotografia nessa época. Aí a Nélia estava lendo um livro na casa de um amigo. Essas coisas de época. Parece, né? Mas nessa época eu sempre usava vestido longo, ovo uma época e tudo. Era bonito. Meu sapato. Dona Lelinha. Mas os sapatos são assim até hoje, né? Sapato de mulher é a coisa mais linda que tem no planeta. Não tem nada mais bonito que um sapato. Quando eu voltava para Londres, as fotografias me davam 10 vezes mais prazer do que os relatórios econômicos que eu tinha que escrever. E nesse momento eu tomei a decisão de virar fotógrafo. E tinha que tomar a decisão de abandonar tudo e começar uma carreira nova. E uma carreira que eu tinha certeza que eu gostava, mas uma certeza relativa, que eu estava muito no início. Eu lembro que quando eu fui pedir demissão da organização do café, o presidente da organização era um brasileiro. Então, eu fui conversar com o Beltrão, falei, olha, Beltrão, eu vou pedir demissão da organização, vou embora. Eu falei, Salgado, eu sabia que você ia pedir demissão, porque você teve uma proposta, eu soube que você teve uma proposta pelo Banco Mundial. Eu falei, não, Beltrão, vou virar fotógrafo, voltar para Paris para ser fotógrafo. Ele me deu uma bronca. Falou, Salgado, eu também quero ser fotógrafo. A minha mulher quer ser fotógrafa, a minha filha quer ser fotógrafo, todo mundo quer ser fotógrafo. Ele me achou assim, um idiota de primeiro nível, né? Porque eu jovem assim, querer. Mas eu resolvi realmente e voltei para Paris e comecei realmente fotografia. As coisas não estavam dando muito certo para o Sebastião e para a Lélia, para o pai e para a mãe, né? Eles tinham voltado da Inglaterra, já com o projeto de virar fotógrafo. E depois de 3 meses o dinheiro acabou. Sem grana, eles mudaram para cá e moravam num quarto. A família toda morava num quarto. Quando eu nasci, a gente morava em 15 metros quadrados. Eu não sabia que tipo de fotografia eu ia fazer. Eu tentei tudo. Eu fiz nu, fiz paisagem, fiz esporte. E um dia, sem saber por que, eu terminei fazendo fotografia realmente que eu fui preparado para fazer, fotografia social. Fotografia dos países em desenvolvimento. Eu comecei a viajar para a África e essa decisão eu não tomei de fazer, ela veio naturalmente. Eu fui freelancer nessa época, porque existia um grande número de revistas na França. A gente se apresentava, via o sumário da revista, o que eles precisavam, a gente ia fotografar.
E assim foi, aos poucos eu fui viajando também para o Níger, passei a fome no Níger, na Etiópia, e aos poucos eu fui ficando conhecido. E finalmente eu comecei a passar para as revistas maiores, como Parrimat, como Newsweek. E um momento, houve uma oportunidade que eu fosse trabalhar na Sigma, que era uma agência nova que tinha sido criada, a partir de uma cisão com a agência Gama, que era talvez a maior agência de fotógrafos de atualidade no mundo. Não gostei muito. Aí passei imediatamente para a Gama, entrei na agência Gama, onde eu fiquei 4 anos. Não, o negócio com o pai é que durante muito tempo, para mim, o Tião era o Indiana Jones. Não era o fato dele ser um fotógrafo que fazia fotos bonitas, isso não me tocou até pouco tempo. O que me tocava era o que ele fazia, né? Ele era o cara que ia cobrir conflito, que ia entrevistar, fazer foto de movimento de população no Tchad, em época de rebelião, e entrou ilegalmente na Etiópia. E aí ele foi raptado pelo movimento de guerrilha, desapareceu durante meses. Acabou voltando, sempre com histórias incríveis, de lugares que nunca ninguém vai, né? Então isso para mim que era o que eu admirava do Tião, né? Que era o fato dele ser capaz de ir nesses lugares todos, que nunca ninguém ia, e que era uma coisa muito heróica, né? Em 76, fiquei sem passaporte, eu não podia mais viajar. Eu não podia mais ir em lugar nenhum, né? Eu só tinha que ficar parado aqui em Paris. Então, a agência Gama me deu um trabalho para fazer, para fotografar o primeiro torneio Lancôme de golfe, que era a coisa mais jet set, mais sofisticada da Europa que você podia imaginar. Então eu fui fotografado lá, fotografando um senhor ao meu lado, senhor de idade e tudo. E começamos a conversar, ele veio meu sotaque, falou assim, você é de que país? Eu falei, sou brasileiro, eu conheço muito seu país, eu já fiz uma expedição pela Amazonas, eu conheço a Amazônia inteira, adoro a Amazônia e tudo. E ele me perguntou, e você é fotógrafo profissional? Eu falei, sim, sou. Fotografia é minha profissão. Eu virei para ele, qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou o rei de todos os belgas, era o rei da Bélgica. No início, minhas fotografias incomodavam. Eu fazia uma foto, lembro do Ballesteros, que é um grande jogador espanhol, ele ia dar um atacado, eu fiz uma foto, ele parou e olhou para mim assim, eu fui destruído ali, né? Mas depois que eu virei amigo do rei, qualquer um podia bater na bola, podia fazer foto, que não tinha problema. Então, eu fiz todo o torneio e tudo. E o último dia do torneio, tinha o Arnold Palmer, que é o maior jogador de golfe do planeta, um americano. Ele foi ao segundo andar da Torre Eiffel, com toda aquela cúpula do golfe, não é? E colocaram uma bolinha num ponto, lá do segundo andar, ele deu uma tacada na bola, e onde a bola caiu, fizeram um monumento, ergueram um monumento ao golfe. Então, uma coisa assim. Então, me deram a exclusividade da fotografia. O Arnold Palmer, eu falei, tudo bem, Arnold, tudo ótimo, tode ir e tal, ele dá a tacada, eu faço a foto espetacular, tudo bem. Desço correndo a Torre Eiffel, pego a minha motocicletinha, vou para a Gama para revelar o filme, para a gente distribuir para todos os jornais, para todas as agências, que era o fotógrafo exclusivo. Aí eu começo a rebobinar o meu filme, rebobinar, e não sentia aquele barulhinho que faz o filme quando você acaba de rebobinar. Falei, gente, tem um probleminha. Entrei na câmera escura, abro, não tinha filme na máquina. Eu não fiz nenhuma foto. E à noite, para fechar a grande festa, tinha uma recepção no maior restaurante de Paris, que é a Tour d'Argent, e eu convidado para trazer as fotografias, para mostrar e tudo. Eu tive que ir. Cheguei lá, do tamanho de um ratinho, sabe? Escondendo um pouco pelos cantos, não sabendo como ia chegar. Aí encontro meu amigo, Rei, Sebastião, as fotos. Eu falei assim, olha, seu Rei, teve um probleminha. Eu não tinha fio na máquina. Ele morreu de rir. Chamou todo mundo, falou assim, acontece até com um profissional, não só com a gente. Todo mundo esquece de botar o filme na máquina. Aí foi uma festa, terminou em festa, tudo. Mas olha, foi um momento difícil da minha vida. A Maria Zita me deixa esses quadros às vezes atravessar, aí eu saio acertando ele. Certinho.
desenhos do nosso filho, do Rodrigo, que o Rodrigo tem um síndrome de Down, mas o Rodrigo é também pintor. Ele pinta de uma maneira fantástica. Tem coisas fabulosas do Rodrigo. Eu acho que para todas as pessoas que têm um filho que tem um síndrome de Down, é difícil no início, né? E depois, a partir de um momento, você começa a ver que tem uma solução, sim. A solução é que não tem solução. Você tem que viver com o seu problema. É seu filho. A única coisa que você tem é afeto a dar e a receber, porque eles também dão mais que recebem. E aí você passa a ter sua vida passa a ser uma vida normal, rica. Eu acabei de trabalhar na China agora e levei o Rodrigo comigo. Nós estamos preparando um livro sobre café, já há 6 anos que eu fotografo. Cada ano eu fotografo 15 dias para ir. Então, como é uma reportagem tranquila, então levei o dia, falei, aqui nós podemos levar. E olha, foi maravilhosa a experiência com o Rodrigo. Eu trabalho muito, de 7 da manhã, 8 horas da noite, o dia inteiro. Então eu saía para o campo com o meu assistente, Jacques Barthélemy, que é um francês maravilhoso. Nós estivemos no sul da China, na província de Yunnan, e logo os tradutores, chofé, enturmaram com o Rodrigo, sabe? Você dá um pouquinho para o Rodrigo e te devolve 10 vezes mais em afeto. Olha, foi muito bem, foi uma viagem fantástica com meu filho. Eu acho que o Rodrigo ajudou a nossa vida, eu não posso dizer mais só a minha, mas eu, Lélio e tudo, a vivermos de uma outra forma, a relacionarmos de uma outra forma com as pessoas, a ter uma preocupação muito grande com a deficiência que estava em volta, que era ele mesmo, que estava dentro da nossa casa. Então, possivelmente, essa convivência com o Rodrigo tenha me levado a uma prática de um trabalho social muito mais intenso. Exatamente na época eu comecei a fazer uns trabalhos com Médicos Sem Fronteira na África, que eu preparei vários livros sobre a fome, sobre crianças, sobre tudo. Então eu acho que essa transformação da nossa vida levou a uma outra maneira de eu fazer a minha intervenção de fotografia. O Rodrigo ajudou muito. Aqui tem a foto do Eduardo Bubar, um grande amigo fotógrafo que hoje morreu. O Bubar já morreu tem uns 6, 7 anos. Nós fizemos uma troca de fotografias. Essa é uma foto feita na Holanda com muitos anos atrás, né? Muitos anos, só pode ter sido feito nos anos 50, com os canais totalmente gelados, tá vendo? Os barcos, os canais gelados na Holanda, no inverno também. Estão patinando. Vamos lá. Duas fotos do Cartier-Bresson. Uma foto que ele ofereceu para a Lelinha, para a Lélia e para mim. Em 1979, eu entrei na agência Magnum, onde eu passei 15 anos da minha vida. Foi muito importante, foi uma época muito importante da minha vida, porque aí eu tive a oportunidade de ter um convívio com fotógrafos que tinham mega experiência, né? Como o George Rogers, que foi um dos fundadores da agência Magnum, Cartier-Bresson, ainda estava, Henrique Lessinger, uma série de fotógrafos da Magnum que já tinham na época mais de 60 anos, que tinham uma maturidade enorme e que me ajudaram muito na recentragem da minha fotografia. A Magnum para mim foi um lugar onde eu aprendi muito, mas em 1994, depois de 15 anos na Magnum, eu saí e nós criamos, junto com a Lélia, uma pequena agência de fotografias, que é a menor agência do mundo, porque só tem um fotógrafo, a Amazonas Imagem. Procissões dos principais pregos matinais que Eu estava fazendo uma reportagem para o New York Times, na Austrália. E na volta da Austrália, eu queria voltar
via Pacífico, né, via Califórnia, para os Estados Unidos. E quando eu cheguei em Nova York, um amigo que era o editor de fotografia do New York Times Magazine me pediu para fazer uma história sobre os 100 primeiros dias do Reagan. Ele queria que eu fotografasse. Eu cheguei na Casa Branca numa sexta-feira. No sábado, eles me ajudaram, fiz toda a formalidade. No domingo, eu já fotografei o Reagan, que saiu especialmente para as fotografias. Mas na segunda-feira, ele tinha que fazer uma conferência para os presidentes das empresas de indústria de construção americana no Hotel Hilton de Washington. E quando eu me apresentei ao pessoal da Casa Branca, falou, olha, eu tenho que ir. Ele falou, olha, Salgado, a sua credencial para a Casa Branca tem problema nenhum aqui, você pode fazer tudo. Mas agora, fora da Casa Branca, não depende da gente. Eu insisti, falou, olha, vamos te dar um agente de segurança. Vamos te dar um agente do FBI que você vai junto. Eu falei, então, vamos embora. Ele falou assim, olha, mas você tem que ir no carro da segurança. Aí me botaram dentro de um caminhão desses fechados, um baú, né? E lá dentro devia ter uns 20 ou 30 agentes de segurança. E foi muito engraçado, que eles gozaram da minha cara, né? Meu sotaque brasileiro, de falar inglês, aquela coisa. E chegamos na Casa Branca com o meu agente, o Reagan estava falando, e eu fotografando. E nessa época eu estava fotografando em cor, não era uma reportagem preto e branco. Eu queria fazer uma foto dele na saída do hotel. Ele falou, só você corre, passando dentro do hotel. Eu falei, vamos embora. Aí saí correndo. Aí, quando eu cheguei na porta do hotel, eu vi o presidente já saindo. Eu tinha uma Leica, uma M5 com uma lente de 50mm. Eu coloquei no olho para fazer a fotografia e eu escutei os tiros. Eu falei, está acontecendo alguma coisa de grave. Mas eu estava correndo, eu continuei. E todos aqueles agentes que estavam fazendo segurança eram meus colegas do caminhão, que estavam gostando de mim. Então eles me conheciam, me deixaram entrar. Eu entrei no círculo do atentado. Então eu fotografei todo o atentado, a sequência do atentado. Foi uma confusão aquilo ali. E quando terminou, não tinha mais um agente de segurança. Os carros sumiram, os carros de segurança. E eu fiquei lá, parado, no meio da rua. Eu não tinha um tusta no bolso. Nessa época não tinha as caixas para você trocar ou pegar o dinheiro, né? Eu estava trabalhando na Casa Branca, não levei dinheiro, deixei dinheiro no hotel. E eu não sabia de que lado que era a Casa Branca. Aí eu fui perguntando, levei quase uma hora para voltar para a Casa Branca a pé. E lá eu telefonei para o New York Times, para o editor de fotografia. Ele falou, olha, Sebastião, você fez as fotografias, talvez você tenha uma grande história da sua vida, que o presidente foi atingido, ele está muito mal, está no hospital entre a vida e a morte. Aí que eu me realizei, realmente, que eu tinha estado dentro de um atentado, um presidente dos Estados Unidos. Não, foi interessante, a sequência de fotografias foi publicada em todos os jornais do mundo. Financeiramente, para mim, foi muito interessante. Agora, é uma história que eu não falo muito, que eu não conto muito. Eu não quero de forma alguma que as pessoas me identifiquem. Hoje não tem mais esse risco, mas na época que me identificassem como o fotógrafo do atentado do presidente Reagan. Essas fotografias foi publicada na época e depois nunca mais eu tirei da circulação. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia realmente se era só preto e branco ou se era cor. Eu tentei tudo. É claro que o preto e branco para mim era mais fácil, porque eu podia revelar, eu podia seguir todo o processo. Eu comecei efetivamente com preto e branco. Na realidade, quando eu comecei fotografia, em 1970, eu estava na cidade universitária aqui em Paris, e eu comecei a fotografar e a revelar meus filmes. E é engraçado, para você expor corretamente o preto e branco, você tem que revelar. E você tem que saber o que você precisa na hora de copiar, em cima do seu negativo, a densidade do seu negativo. E você acaba aprendendo a expor, aprendendo a revelar em função do que você precisa. É quase como fazer a cozinha, o preto e preto. Você acaba botando um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, não é isso? Um pouquinho de tempero aqui, tudo isso, você acaba criando o seu tempero. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fotografar em cor e a cor era muito complicado, porque nessa época a gente tinha que fazer diapositivo. A única maneira de você copiar nas revistas, apresentar na revista, tinha que apresentar um diapositivo e as revistas trabalhavam a partir do diapositivo. O diapositivo, primeiro que é muito complicado para expor, o diapositivo é produto final. Tem uma outra característica
terrível do diapositivo é que o filme já vinha montado, você fotografava, um filme de 36 poses, vinha montadinho nos quadrinhos, e as fotos que não eram, você não considerava muito boas, que não eram muito nítidas, você jogava fora. Você guardava só as melhores. E você, nessa brincadeira, você perdia a sequência. Então você não tinha mais o histórico da sua fotografia. Na realidade, o histórico de um fotógrafo são as pranchas de contato, são a sequência que você pode seguir o que você fez. Não é? Você vai olhando as várias pranchas de contato, você revive o que você fotografou outra vez. Isso é muito importante, você ter essa vivência da continuidade do que você fez. As emoções que você tem editando uma sequência a partir de uma prancha de contato são exatamente as mesmas emoções que você teve no momento de fotografar. Você vive as mesmas coisas. E outra coisa que me incomodava profundamente na cor eram as saturações de cor. Eu tinha, por exemplo, um vermelho que era profundamente vermelho, um azul que era profundamente azul, e quando eu olhava uma foto que eu achava bonita, mas eu só olhava para o profundamente vermelho, para o profundamente azul, eu não tinha aquela gama de cinza que o preto e branco me dava, que na realidade o preto e branco é uma abstração, mas naquela abstração eu conseguia sentir todas as gamas de cor e ao mesmo tempo me abstrair das cores, me concentrar no tema que eu estava fotografando, na dignidade das pessoas, não é isso? No olhar. Eu conseguia me concentrar totalmente, dando um pouco mais de cinza, um pouco mais de preto, um pouco mais de branco, concentrar no tema principal que me interessava, no esporte da fotografia, o que a cor não me permitia. Então, aos poucos, eu fui abandonando a cor. Eu era obrigado a fazer quando eu estava nas agências de imprensa, porque nessa época a gente tinha que fotografar cor e preto e branco. Eu tinha duas câmeras com a mesma lente. Eu fotografava cor e fotografava preto e branco. O que hoje eu lembro de fotografias geniais, mas estavam do lado da cor. E que eu perdi. Quer dizer, aquele momento decisivo, às vezes acontecia com uma câmera, às vezes acontecia com outra. Então eu perdi pelo menos 50% das oportunidades fotográficas por causa da cor. Eu só pude viver exclusivamente do meu preto e branco no final dos anos 80. Eu lembro que a última reportagem em cor que eu fiz foi em 1987, o aniversário da Revolução Russa em Moscou. Foi a última reportagem que eu fiz para a Life Magazine, em Moscou. E a partir daí eu fotografei exclusivamente preto e branco. Nós ficamos fora do Brasil muitos anos. Tivemos problemas lá com a ditadura e não dava para a gente voltar. Nós entramos numa lista de pessoas não gratas no Brasil. Não é isso? Eu não consegui renovar passaporte e embaixada, foi complicadíssimo para renovar. Eu e a Lélia estávamos numa lista negra, então foi muito complicado. Tanto que quando eu tomei a decisão de fazer as fotografias sobre a América Latina, sobre outras Américas, foi uma possibilidade de eu me aproximar do Brasil. Eu lembro que eu tive uma encomenda da Anistia Internacional de fazer fotografias no Chile e no Paraguai. Foram fotografias muito difíceis para mim, porque se eu fosse preso no Chile, que já na época do Pinochet, ou se fosse preso no Paraguai, eu seria enviado de volta ao Brasil. E aí eu não sabia o que poderia me acontecer, que a repressão era muito forte, a tortura muito forte no Brasil. Mas eu aceitei de fazer esse trabalho, fui, seria a oportunidade de eu voltar. E o pior, que eu trabalhava com um inglês, que ele queria absolutamente se fazer preso. Ele queria ser preso. Para ele era um currículo extremo, fantástico, ser preso no Chile ou ser preso no Paraguai. E para mim era um medo terrível de ser preso e ser enviado de volta ao Brasil. Eram brigas terríveis que eu tinha com o inglês, para o inglês se acalmar, você entende? Não se expor tanto como ele se expunha. Mas, enfim, e eu trabalhando no Paraguai, eu tive a oportunidade de dar uma entradinha no Brasil. Eu trabalhando em Pero Juan Caballero, a rua dividia com Ponta Porã, e eu pude entrar em Ponta Porã.
tomar uma cerveja, dar uma ligadinha para minha família. Olha, foi um negócio assim fantástico. E voltei várias vezes, voltei na Bolívia, voltei no Equador, que são, na realidade, são países bastante diferentes da gente, mas também com muito da gente, muito próximo. É a nossa América Latina, né? Então, foi aí que eu pude, querendo voltar próximo do Brasil, criar um corpo de trabalho fotográfico, que eu acabei fotografando 8, 9 países da América Latina, e depois completei com o Brasil, e fazer o meu primeiro livro de fotografia chamado Outras Américas. Em 1979, houve anistia, final do ano de 79, e no dia 31 de dezembro de 79 eu voltei ao Brasil. A Lélia voltou 15 dias antes, com os meninos que eram pequenininhos. A minha irmã e meu cunhado me emprestaram um corcel, e eu fiz todo o norte e nordeste do Brasil. Eu fui para Brasília, subi a Belém-Brasília, fui para Belém e vim descendo o Nordeste durante 6 meses, entende? Então, eu vim me recarregando de Brasil, sabe? Vim vendo o Brasil outra vez, vim vendo tantas coisas do Brasil que eu não conhecia, que eu tinha um sonho de conhecer. Isso foi a conclusão do meu livro Outras Américas, que eu comecei trabalhando no Equador, Bolívia, e fui trabalhando em volta, Paraguai e tudo, e consegui a conclusão no Brasil. A partir dessa época, então, eu pude entrar, fotografar no Brasil. Nessa época, eu trabalhei muito com as comunidades eclesiásticas de base, com as FETAGs, a Federação dos Trabalhadores Rurais, muito com o movimento de resistência de trabalhadores rurais no interior do Brasil. Tanto que eu pude fazer um livro depois com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em 1996, onde eu utilizei muito dessa fotografia. O movimento não existia ainda nessa época, mas a base do movimento nasceu nessa época. Eu continuei voltando muito ao Brasil, viajei muito pelo interior do Brasil, continuei fazendo um volume de trabalho, a ponto que hoje eu tenho um trabalho considerável sobre o Brasil. Eu, na realidade, eu sou um brasileiro que aprendeu fotografia fora do Brasil. É claro que com a minha herança cultural brasileira fez com que a minha fotografia tivesse um toque brasileiro muito forte, sem ter a técnica brasileira de fotografia, que eu não aprendi no Brasil. Mas depois, quando eu pude voltar ao Brasil, eu trabalhei muito, muito no Brasil. Peraí, deixa ele sozinho. Ah, je crois que c'est celle-là. Mais qu'est-ce que tu en penses? Françoise, oui, prenons celle de droite, mais regardons, on a 2 ou 3 encore. Regarde, ça c'est magnifique. C'est très très beau ça. Avec la lumière là, tu vois. Voilà. Elle touche Les rideaux de avec pluie. des points. Voilà, et elle touche avec des points de lumière. points de Donc, lumière, elle tu vois. devient éclairée, là, elle devient éclairée. Attends, on a une troisième. On a une 4e même. Oh là, c'est beau aussi. C'est beau aussi. Ça, c'est très bien dessiné. Tu vois qu'il fait un angle là de lumière là-dedans. C'est pas mal comme imagem. Às vezes você chega numa realidade, chega num ambiente, e à medida que você começa a fotografar, você começa a provocar uma dinâmica diferente. Aos poucos, as pessoas começam a se integrar com a câmera, com você, e a partir de um momento, se são 5 pessoas, são 10, são 50, às vezes 100 pessoas, estão todas ligadas ao seu movimento de fotógrafo, à sua fotografia, à sua aproximação delas. Aí você começa a ter uma integração total, uma autorização de todos para fotografar, entende? De entrar. Existe uma mágica criada com a lente. Então, o ato de fotografar é um ato muito forte. É um ato que, na realidade, não é só o fotógrafo que faz a fotografia. São as pessoas fotografadas também que te oferecem muito do que você faz. É essa relação que você mantém, que elas te dão mais ou te dão menos. Entende? Então, é uma coisa interessante.
BBC fez um filme sobre o meu trabalho e eles vieram comigo em algumas reportagens. Aí o cara da BBC, um momento, falou assim, Salgado, escuta aqui. Eu falei, estou cantando. Eu falei, pois é, você canta fotografando. Eu não sabia que eu cantava fotografando. Então, quando eu estou totalmente integrado à minha fotografia, eu canto. Você entende? E, na realidade, a canção também criava um ambiente, mas criava um movimento junto às pessoas, e criam até hoje, na realidade, junto às pessoas, e você consegue um trânsito, você consegue flutuar, você consegue passar e viver com densidade. Agora, é um prazer muito grande. Você tem livro que você gosta? Salgado. Não, eu acho que acabou tudo, todos os livros. Só tenho o Fotopós, que tem 2 Fotopós de Salgado. Que ainda não sei se tem. Se Serra Pelada. Tem. Em 1987, 86, quando eu fui na Serra Pelada, eu tomei a decisão de fazer um trabalho fotográfico todo em preto e branco, que se transformou num livro Trabalhadores, e a Serra Pelada foi a primeira das reportagens. Então, com a Lélia, nós tomamos a decisão que eu iria fazer um trabalho baseado na teoria do Marx sobre o trabalho produtivo, que me motivava extremamente, o fato de eu ter sido economista, sobre o fim da primeira grande revolução industrial focada no trabalho produtivo. Um retrato do mundo do trabalho antes que ele se terminasse completamente, antes que ele passasse a ser outra coisa. Eu fiz o conceito de um projeto de vários anos, e foi o primeiro projeto a longo prazo que eu fiz. Então, durante 5 anos, eu ia buscar na Índia, eu ia buscar na China, eu ia buscar na Rússia, parte do setor produtivo que me interessava. Foi, na realidade, o primeiro grande trabalho exclusivamente em branco e preto que eu fiz. Então, eu cheguei na Serra Pelada num bandeirante e fiquei na Serra Pelada mesmo. Eu fiquei primeiro numa pensãozinha que tinha, toda de madeira, e depois eu encontrei o compadre do meu pai, que me convidou para ficar no barraco deles. Então, eu fiquei com eles no barraco, dormia numa rede. Eu passei 1 mês na Serra Pelada. Tive uma complicação muito grande quando eu cheguei. Eu nasci em Morés, uma cidade do Vale do Rio Doce, e então o meu nome era associado ao Vale do Rio Doce, que na realidade a Vale do Rio Doce é a proprietária de todas aquelas terras adjacentes e toda aquela região. Então existia uma crença de que a Vale do Rio Doce ia botar para fora todos os trabalhadores, exigir a saída dos trabalhadores e explorar a mina de ouro. Então era o que se acreditava na Serra Pelada nessa época, entende? O que não era verdade, não tinha nada a ver. Eu lembro que quando eu cheguei pela primeira vez na beira daquele grande buraco, que devia fazer uns 2 campos de futebol, assim, numa profundidade imensa já. Houve um silêncio, todo mundo trabalhando, você entende? Alguém foi vendo, foi comunicando com o outro. 5 minutos, no silêncio total, depois uma vaia imensa para mim. Eu compreendi depois, quando encontrei um compadre do meu pai, que falou, olha, Tiãozinho, o fato de você ter chegado lá de Aimoré, você vem do Vale do Rio Doce, te assimilaram ao Vale do Rio Doce e tudo. Mas aconteceu um fenômeno no mesmo dia que foi muito interessante. Eu estou fotografando. O fato de... Hoje eu não tenho cabelo, mas na época eu tinha um cabelo bem grande, louro, bigode meio claro, marrom, aquela coisa toda. Um soldado falou assim, gringo, cadê seu passaporte? Eu falei assim, eu não sou gringo, eu sou brasileiro, não tenho passaporte. Não, eu quero o seu passaporte e tal. E começou a discutir comigo, eu falei que eu não tinha, eu era brasileiro e tal. O cara não facilitou, paf, me algemou, me prendeu e foi me arrastando. Os trabalhadores viram que eu não era ligado à Vale do Rio Doce, nem ao poder, nem a nada. O cara me prendeu. E aí, putz, aí foi uma vaia ao soldado, e gritando, e xingando. E o soldado me levou. Quando voltei, eu estava bem com os trabalhadores também. Resolvi o meu problema. A partir daí, eu não tive mais problema para trabalhar. Ali aconteceu um negócio muito interessante na Serra Pelada. Existia uma luta de classe, a verdadeira luta de classe ali. Na realidade, o soldado tinha um poder, porque ele representava o Estado, ele tinha as armas, não é? Impunha uma certa ordem ali dentro. E, do outro lado, você tinha os trabalhadores. Potencialmente, o trabalhador era um milionário.
Então, ele se sentia uma classe muitíssimo mais alta que a classe do soldado. E o pior é que os soldados, às vezes, atiravam. Eles matavam, atiravam, feriam e tudo. E aconteceu muitos linchamentos na Serra Pelada. O cara atirava, e ele tinha em volta dele 2.000 trabalhadores, cheio de pedra em volta. Eles lapidavam os soldados, linchavam, jogavam pedra, matavam. A Serra Pelada é bastante grande. E aconteciam vários desses conflitos durante o dia, né? Eu tive muita sorte daquilo acontecer em frente a mim. Eu fiz 3 fotografias, 4 fotografias, e tem aquela foto que aconteceu em frente. Esse livro também foi editado no Brasil pela Companhia das Letras. A Lélia tem astúcias fabulosas para desenhar os livros. Dentro das maquetes dela de livro, ela tem histórias. E aqui, a história central desse livro é o navio. O navio, na realidade, ele nasce numa mina de carvão, ele nasce numa mina de mineral de ferro, né? Esse carvão e esse ferro vem numa siderúrgica, é transformado em aço, e esse aço ele acaba indo para estaleiros navais, né? Quando a gente começa a olhar um navio, olha, um navio está sendo criado aqui, está sendo montado. São placas de aço, né? Todas retas. E aqui a gente pode ver, né, as partes do navio sendo montado, né? Isso aos poucos vai tomando forma, e um dia esse navio tem a forma perfeita e é lançado ao mar, e ele vai viajar, ele vai ligar civilizações, ele vai ligar sociedades. Esse navio roda o planeta inteiro sem parar, né? Essas hélices que estão aqui atrás empurrando o navio passam em todas as águas, todos os portos. E um dia esse navio perde a função, ele não é mais navio, né? Ele vai morrer. Então ele vem para essas praias, olha aqui, o navio chega, essas praias da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, onde tem os grandes desmontes mundiais de navio. Então, ele é canibalizado, o navio. Então, ele é transformado em tudo que ele transportou. Até a hélice dele, que é o metal mais nobre que ele tem, que é bronze, é transformado em chaleiras. Todas as chaleiras de chá do Bangladesh, que são maravilhosas, vêm de hélice de navio. Aqueles colares maravilhosos daquelas mulheres do Bangladesh são todos provenientes de bronze dos navios, são os colares maravilhosos e tudo. Então, o que é fabuloso, o navio é a história central do sistema industrial. Então, eu acho que isso que é interessante nesses livros de fotografias, nessas coisas, que é o conjunto dessas coisas, não é só a fotografia que é interessante. É a maneira de utilizar a fotografia, a edição dessas fotografias, a dedicação total em torno da fotografia para você poder criar, no fundo, uma linguagem informativa completa. Fotografia você não precisa de tradução. Você escreve, é universal. É a verdadeira linguagem universal da fotografia. E para que essa linguagem tenha o poder de transmissão, ela tem que ser bem escrita, tem que ser bem apresentada, bem feita. E, na realidade, você não precisa de legenda. Fazendo Trabalhadores, a gente começou a ver que, na realidade, essa transformação tinha sido provocada por uma enorme revolução no mundo, uma reorganização do sistema produtivo planetário, que começou a criar concentrações industriais. Por exemplo, a gente vê no Brasil, São Paulo passou a ser uma das grandes concentrações industriais de toda a América, não só da América do Sul, mas de toda a América. Aquilo provocou uma deformação brutal no Brasil, um abandono, um êxodo de populações inteiras do Nordeste que desciam para trabalhar em São Paulo, do interior de São Paulo. Então, uma cidade que tinha 3 milhões de habitantes até nos anos 70, passou a ter mais de 15 milhões de habitantes de um momento para outro, né? Todo provocado por essa concentração. Isso foi verdade em Istambul, verdade na Índia, em Bombaim, em Nova Delhi, verdade em Xangai, verdade em todos os lugares que esse mundo. Então, a gente tomou a decisão de fazer um outro livro, que chamava Êxodos, contando a história desse movimento de população.
Então, é um livro que eu acho, não sei se eu tenho uma cópia de Êxodos aqui. Ah, tem uma cópia aqui. Esse aqui, aliás, é a edição brasileira, Companhia das Letras, do Êxodos. Então, Êxodos é exatamente essa história da reorganização da família humana. Para contar essa história, a gente começou a ver a imigração do campo para a cidade, a imigração entre países, deslocamento entre países, grande deslocamento, um deslocamento de busca de trabalho, busca de conforto, busca de uma melhor condição de vida, não é isso? Os trabalhadores deslocando da África para a Europa, da América Latina para a América do Norte, de parte da América Latina para o Brasil, imigração de bolivianos, e na Ásia, do Vietnã em direção a Hong Kong e por aí afora. Fui aí. E também uma parte do deslocamento em função de guerra. Então, durante 7 anos, eu rodei no mundo fotografando esses deslocamentos de população que criamos o livro Êxodos. Durante a época que a gente estava terminando o Êxodos, apresentando, eu ainda estava fotografando, a gente começou a trabalhar no Instituto Terra. A gente comprou a fazenda que foi dos meus pais, no interior de Minas Gerais, e eu sou o único filho homem, tenho 7 irmãos, e meus pais queriam vender, mas vender para mim, o único homem, para a gente, para a terra ficar na família. Então nós chegamos, vimos aquela fazenda completamente degradada. O que nós vamos fazer dessa terra? E a Lélia teve a ideia da gente replantar a floresta que estava lá. Hoje nós estamos com 2 milhões de árvores plantadas. Sebastião Salgado e Lélia Vanik Salgado fundaram o Instituto Terra há 14 anos. Desde então se dedicam à proteção da Mata Atlântica. O Instituto Terra promoveu o reflorestamento de quase 6 mil hectares de Mata Atlântica em áreas desmatadas e viabilizou o plantio de mais de 2 milhões de mudas de árvores. Chamamos aqui então para receber o Prêmio os senhores Sebastião Salgado e Lélia Vanik, criadores do Instituto Terra. Bem-vindos. Parabéns. Nós estamos muito honrados que o nosso programa educacional tenha sido premiado aqui. Muito obrigada. Eu acho que o grande inimigo de todo o sistema é a nossa maneira de viver. Nós vivemos de uma maneira completamente insustentável. Então, é essa pequena mensagem que a gente queria passar e agradecer pela homenagem que nós recebemos. Muito obrigado. Então, nesse projeto, Instituto Terra, totalmente ligado à natureza, nisso, recuperação ambiental, a gente começou a ter uma militância ecológica muito forte, que veio a ideia da gente fazer um outro projeto fotográfico chamado Gênesis, que é o projeto que eu terminei de fotografar agora. Um projeto que tomou 8 anos da minha vida, eu viajando durante 8 meses por ano. Consegui um conjunto de fotografias mostrando que ainda metade do planeta vive no dia do Gênesis. Mostrar o planeta outra vez, mostrar o lado puro do planeta, mostrar que nós ainda temos uma metade do planeta que nós precisamos preservar, nós precisamos manter. Agora, o sucesso foi maravilhoso, porque nós chegamos na base da FUNAI, ficamos uma noite e no outro dia de manhã já tinha um grupo de Zoé que foi me levar para uma aldeia. E aí nós fomos
Eles têm umas 9 ou 10 aldeias, pequenininhos, os OES, o grupo todo dos OES são 270 pessoas. E composto por 8 ou 9 aldeias. E nós fomos de aldeia em aldeia, você entende? Em cada aldeia eu integrava, vivia a vida deles. Eles comem em função da safra. Então, época de macaco, como macaco, época de porco do mato, como porco do mato, época de peixe, como peixe. Então, era época de macaco, então era muito interessante. O cara escutava o macaco gritar de um lado da manhã, ali. Eu falei, quanto tempo, tá ali? O cara botava a mão assim, eu falei, que hora que a gente sai, que hora que a gente chega lá? O cara mostrava assim, o sol, fazia assim, aí eu compreendia, pô. A gente saía às 5 da manhã, a gente chegar às 9, entende? Eram 4 horas de marcha para chegar nos macacos. Então, e andar com índio no mato não é brincadeira, não. A gente anda mesmo, né? E anda com prazer, e tudo. Mas você acaba se adaptando também, andando igual índio. Então, mas aí passa a ser sua vida também, né? Passa isso, voltar, buscar, viver. Então, os OES para mim foi uma experiência fabulosa. De um povo feliz, de um povo pacífico, sem nenhuma ideia da agressividade. Caçadores exímios, eles vivem ligado àquela floresta, ligado à água, ligado à terra, ligado às folhas, ligado a tudo da floresta, como se fosse a pele deles mesmo, sabe? Tem uma simbiose total. Então, quando você vive isso em grupo, é de uma força, de uma beleza, é uma coisa fantástica. Então, isso é muito interessante, esse convívio. Com os OES, para mim, foi uma riqueza imensa, imensa. Foi com os OES que eu tive uma noção de paraíso, realmente o paraíso. E eu acho que a gente é capaz de se adaptar absolutamente a tudo. A gente saindo de uma condição de vida ultra sofisticada, protegida, se você quiser, você é capaz de se adaptar a uma vida completamente ao oposto e relativamente rápido. Mas para você fazer fotografia, eu acho, para você que as fotografias têm um certo significado, você precisa dessa adaptação. Depois de uma semana já é a sua casa, não é isso? Aquelas pessoas já são da sua relação, aquele ar já é o seu, aquela água já é sua, você já volta para aquela comidinha que alguém já está fazendo, aqueles cheiros já são mais ou menos seus, você se identifica, aquilo tudo passa a ser sua casa. Eu lembro que o ano passado eu passei com o Juliano na ilha de Wrangel, que é uma ilha que está bem no norte do planeta, lá já dentro do Círculo Polar Ártico. Uma ilha difícil, linda, mas um frio infernal. E nós fomos no verão. Mas estava em torno de -5, mas com um vento, aquele vento entrava para todo lado. Fomos fotografar morse, fotografar urso polar, perigoso. Na realidade, a gente acabou dentro de um container, perto de uma praia onde estavam os morses, rodeado de urso polar. Perigosíssimo. Para você fazer um pipi, tinha que sair com um guarda-parque atrás de você, com uma espingarda. Não é que ele ia atirar nos ursos, mas ele tem bala de borracha. A gente botava fogo naquela lareirazinha, né? Naquele aquecedorzinho, levava madeira, cortava, enfiava ali dentro. E aquilo ali que aquecia a gente, que fazia comida. Dava um vento, a fumaça voltava toda para trás no tubo daquele negócio, enchia aquele negócio de fumaça. Olha, era um inferno aquele troço. Dormia mal, entende, gente? Comia mal. Mas 4, 5 dias depois, era a sua casa. Você já voltava para dentro daquilo com um prazer grande de voltar, sabe? Era um conforto de voltar para dentro daquele buraco. O que é fabuloso no Projeto Gênesis é de que você encontra toda a nossa história, a origem da nossa história, dentro dessas fotografias. Eu tenho fotografado muita paisagem, tenho fotografado muito o mundo vegetal, o mundo animal sem ser os animais que nós somos, né? Os outros animais. E, na realidade, existe uma maneira de se integrar com eles também. Você acaba vivendo forte em torno não só em torno do ser humano, e onde você se integra também e tem um prazer imenso fotografar. Não, isso aqui não. Peraí.
Pode ligar essa? Pode. Ah, tá aqui. Vamos lá. A gente teve essa oportunidade de fazer esses jacarés. Os jacarés são fabulosos. Olha, tem uma fotografia do Juliano aqui, encostado nos jacarés. Deixa eu ver se eu acho. O jacaré, se você chega escondido, ele foge. Ele te vê, absolutamente. Ele já vai entrando na água. Então você tem que chegar mais ou menos aberto. De preferência, se colocar de joelho, para chegar mais ou menos na altura dele, para ele não ter medo de você. Você está muito alto em relação... Deixa eu ver se eu acho essa foto do Juliano. É uma foto interessante para você ver a distância que a gente pode chegar do jacaré. Olha o Juliano. Tá vendo? Ele chega pertinho do jacaré, sabe? O jacaré, olha a distância daqui do jacaré, deve estar 1 metro do rabo desse jacaré. Ele está aqui, mas você tem que vir na altura, você vem como um jacaré. Você vem deitado, você vem rastejando, você vem aproximando do jacaré e você aproxima e ele está te olhando, sabe? Ele fica curiosíssimo. Às vezes chega até a aproximar um pouquinho mais para te ver mais de perto. Você está vendo, ele também vem te ver. Você entende? Então, é um livro bastante grande, um livro de 740 páginas, um livro que terá 50 centímetros por 70. Mais aberto passa a ter 1 metro por 70. Então, aqui é a sequência que a Lélia montou das fotografias que vão no livro. Isso aqui é foto feita na Antártica. Entende? Essa foto aqui também é muito impressionante. Isso aqui é um parque nacional americano, muito bonito. Eu tive uma sorte, eu peguei uma tempestade de neve aqui, deu umas coisas fantásticas. Essa outra aqui é feita no Canadá, parque de glaciares no Canadá, interessante. Essa aqui nas Ilhas Sandwich do Sul. É uma sequência que ela criou, você entende? Ela começa nos países do norte, ela desce a África, América Latina, Ásia, nos países quentes, depois ela volta aos países frios outra vez e termina o livro com os países frios de novo. Começa um pouco com os países do sul, os países frios do sul, entra e depois termina com os países frios. Volta muito. Pouco. Então, durante 8 anos que eu fiz esse projeto, que eu fotografei, eu tive um grupo de revistas que me seguiram, publicando em 7 ou 8 países diferentes e que permitiu a gente obter os fundos para a fotografia. Nós tivemos também um sponsor brasileiro para esse projeto, que é a Companhia Vale do Rio Doce, a Vale, e que participou no financiamento das reportagens e vai ser o nosso sponsor para as exposições no mundo inteiro. Aqui são as pranchas de contato. Isso para mim é uma base do meu trabalho. Não sei, pega uma qualquer. Aqui tem uma série, isso aqui já é do projeto Gênesis. Isso aqui feito no ano 2006, a história número 4, a prancha de contrato 363. Então, aqui, todas essas fotografias que estão marcadas em vermelho, eu copiei. Essas fotografias foram editadas, né? E depois, aí vocês pegam aqui, nessas caixinhas, aqui eu tenho todas essas fotografias estão aqui, né? Foram copiadas e essas são minhas cópias de leitura, são a minha referência do meu trabalho. Eu devo ter, aqui cada caixa dessa tem mais ou menos entre 2.500 e 3.000 fotos. Cada caixa dessa aqui. Eu devo ter aqui em torno de entre 400 e 500 mil fotografias copiadas. Embaixo estão os filmes da época que eu ainda trabalhava com filme, o que não tem muito tempo nada, porque eu parei de trabalhar com filme há 3 anos e meio só. Aqui eu tenho todos os meus filmes. Estão todos aqui dentro dessas caixas aqui, olha. Esse aqui foi realizado em 1989, a história número 1, o filme 196. Então, aí estão todos os meus filmes, você pega uma caixa atrás da outra, são todos hiper organizados, todos aqui dentro. Então, o digital para mim mudou muita coisa e mudou
ao mesmo tempo, muito pouca coisa. Na realidade, é muito mais fácil para mim hoje fotografar com digital. Quando eu viajava com a câmera de filme no início do Projeto Gênesis, eu levava na mão entre 28 e 30 quilos, porque eu tinha que levar 600 rolos de filme, que era uma quantidade razoável de filme, que se eu fosse para algum local e ficasse bastante tempo, eu tinha que ter filme. Então era uma briga todas as viagens. Primeiro, com a segurança no aeroporto, para não passar no raio-x. Olha, eu era a primeira pessoa a estar na fila para entrar no avião, porque tinham que verificar meus filmes. E na realidade eu era o último a entrar no avião. Até eu tirar aquelas películas todas, verificar uma por uma na mão, era uma tensão permanente. Então, isso me facilitou muito a vida, porque hoje, numa caixinha que pesa menos de 1 quilo, eu levo muito mais material do que isso, você entende? Hoje eu levo tudo na mão, como todo mundo, eu passei a ser um cidadão normal outra vez. Todo o processo de laboratório era um processo muito sujo, muito profunda poluição, a quantidade de ácidos que você tinha que usar para revelar os filmes. Depois você tinha que jogar esse fixador, revelador, que são ácidos, todos no esgoto, né? Isso caía na rede pública, isso acaba poluindo as águas, infiltrando no solo. É muito sujo, né? Isso, para mim, terminou. Mas o meu processo, quando eu falo que na realidade mudou muito e não mudou quase nada, é que eu não sei editar num computador. Eu não sei olhar para a tela do computador e escolher minhas fotografias. Aí eu não sei. Eu me perco completamente. Então, eu fotografo, volto e aquelas cartas são descarregadas aqui nos computadores e meu assistente, os assistentes fazem para mim prancha de contato. Depois que eu escolhi, eles me fazem as cópias de leitura. Depois me faz 24-30, me faz 30-40, do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito que eu sempre trabalhei. Na realidade, eu só mudei um suporte plástico profundamente poluidor para um suporte digital. Nós vamos copiar umas 400, mais ou menos, no Pantanal, para depois selecionar daqui umas 20. E na exposição outra quantas? Umas 5. Mas para essas 5 fotos é um trabalho de quanto tempo? Isso aqui uns 40 dias no Pantanal. Isso aqui são as montanhas de arenita que tem na Serra do Almolar, no fundo do Pantanal. A partir de logo depois daqui já é Bolívia. Que é o Parque Nacional do Pantanal. Até aqui. Por enquanto são só fotografias aéreas e depois aí eu entro nos animais. Ce monsieur-là, il a un visage plus moderne, mais celui-ci, il est vraiment ancien. Peut-être on peut garder CD pour les 30-40, mais il faut choisir une seulement pour la distribuer. Oh, mais ce sera plus facile. Oui, oui, oui. D'accord, garde les Par deux. contre, dès que je vois ça, enfin, je me dis, celle-là est 1000 fois mieux pour maqueter. Ah bon? Oui. Parce qu'elle T'as coupe. t'as une façon, tandis que les autres, pas du tout. C'est très joli. Tu vois, mais c'est les fonds, comme il y avait beaucoup de soleil. Parce que c'est vrai que c'est un peu Mais clair. oui, c'est vrai que c'est un peu clair. On peut l'enfoncer Ça enlève un peu mais, de l'image. mais j'ai travaillé avec Olivier qui a tiré cette photo et j'ai trouvé que cette lumière, elle ressemble Oui, parce que exactement à c'est la lumière que j'ai oui, vue, tu vois. une En énorme tout cas, lumière, oui. c'est une belle photo, elle est belle. Moi, Mais celle-là, elle je est très la trouve- belle, oui, ouais, très je jolie. trouve beau. Je trouve très beau ce rayon de lumière. On a aussi un plan. Et toi, François, c'est trop la même chose. Moi, c'est le gamin qui me ferait déterminer. Parce que je trouve que ça, c'est très très beau, effectivement. Le petit, là, comment est, ou la petite, là, comment.
C'est un petit, c'est un garçon. garçon. J'aime beaucoup la pointe des capes qui monte aussi. Il ferme bien la Montre comment photo. il est à droite. Et voilà, Je crois c'est que je joli. préfère Là, c'est joli. Je préfère ça. Voilà. Moi, j'aime Même sa beaucoup la pose à tête lui, aussi. La Ouais. tête ici. Ouais. Il est plus penché. Ouais. E cá, deve ser difícil voltar também, né? Você fica tão integrado que volta. Não é difícil voltar, não. Na realidade, você volta para sua tribo. Não é? Aqui é minha tribo. Minha mulher é minha tribo, meus filhos, minha tribo, você entende? As pessoas com quem a gente trabalha junto. Então, você volta também para um grupo. Na realidade, eu acho que a história do ser humano é a história da comunidade humana. Tá lá o Flávio. You've now arrived in Paris-Gare Terminal Station. Please make sure that you haven't left anything on Ça va? Ouais, toi? Bah ouais, super bien, ouais. Très bon voyage. haven't left anything Ouais, on c'est the un peu long, train. mais. Bon. Alors? Comment ça va? Bah écoute, tout va bien. On va aller à l'anniversaire de ton grand-père demain. Hein? La feijoada? Ouais. À quelle heure? Écoute, ça va être demain en début d'après-midi. Hein. Os meus livros, as minhas exposições, foi a Lélia que desenhou, foi a Lélia que fez. Então, na realidade, não é só mais a minha vida, é a nossa vida. Os nossos filhos, o Juliano, hoje faz filme, trabalha no cinema, é também uma pessoa da imagem. O Rodrigo pinta, desenha e tudo. Então, nós, dentro da nossa vida, eu que vim de uma família de produtor rural, que nasci no campo, passei a criar uma família e ter uma família hoje de pessoas demais, pessoas de comunicação. Trabalho é besteira, o negócio é sambar. De samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Devagar, sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Ser fogo que fica, ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Eu sou madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerado. De chinelo novo brinquei carnaval, carnaval. Sou madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou madeira, trabalho é besteira, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar.